Hello and welcome to one more video! E galera, no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre o Past Continuous, um tempo verbal que fala de algo que estava acontecendo no passado, mas que você tem que entender melhor os usos deles para usar como um chefe, né? Like a boss. Então vamos ver o vídeo de hoje se você quer aprender como usar esse tempo verbal e melhorar um pouco o seu inglês. Então vamos lá! Galera, como eu tava falando no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o Past Continuous e como é que vão funcionar as aulas. Primeiro eu vou te mostrar alguns dos usos do Past Continuous, como que eles são usados. Eu vou mostrar frases para vocês que são usadas nesse sentido e depois eu vou te mostrar como que você estrutura essas frases, para caso você tenha alguma dúvida, você parar e pensar, pera, essa frase tá certa? Aí você pode se confirmar e você vai saber se você está falando certo ou não. Então vamos lá para entender primeiro os usos do Past Continuous. E nós vamos ver hoje 3 usos. O primeiro, que é o uso mais comum do Past Continuous. E como que é esse uso? Bem, de maneira bem direta, ele é usado para descrever uma ação que estava acontecendo no passado e que foi interrompida e que já acabou. Deu para entender? É como se eu falasse bem assim, nossa, eu estava jogando videogame. Com essa frase aqui só, não dá para eu saber se a ação parou, tá, totalmente, mas a ideia é de que ela parou, certo? Então se eu falo eu estava jogando videogame, essa é a maior ideia que eu trago. Então é basicamente esse o uso do Past Continuous. Eu uso para falar de coisas que estavam acontecendo no passado. Espera aí que eu vou te deixar mais claro na sua cabeça. Então, como eu falei, aquele exemplo do videogame, né? Ela mostra uma ação que começou no passado e provavelmente já acabou. Quase 100% de certeza que já acabou. Eu estava jogando videogame. Faz sentido você pensar que eu continuei jogando videogame? Não. Então, o detalhe é, muitas das vezes no inglês vai aparecer da seguinte maneira. Eu estava jogando videogame quando meu irmão me ligou. Viu só? Esse é um exemplo. Eu estava jogando videogame quando meu irmão me ligou. Como é que ficaria essa frase em inglês? Ficaria da seguinte maneira. I was playing video game when my brother called me. I was playing video game when my brother called me. Então essa frase aqui, essa primeira I was playing video game, ela está no passado contínuo. When my brother called me é passado simples. Você viu? Tem uma relação entre duas ações. Então geralmente eu uso o past continuous para falar de algo que estava acontecendo quando, when, outra ação aconteceu. Então eu vou mostrar uns exemplos aqui para vocês em vídeo. Observe esse primeiro exemplo. She was crying when I left. Viram só? Aí no caso a tradução seria ela estava chorando quando eu saí. Novamente a gente tem o when para dividir duas ações. Uma que já acabou, que é no passado simples, e outra que estava acontecendo quando essa ação aconteceu. Então olha só, she was crying when I left. Então ela estava chorando quando eu saí, quando eu deixei o local, né? When I left. Então é dessa maneira que você tem que pensar. Algo estava acontecendo quando alguma coisa aconteceu, quando você vê o when, tá certo? Então esse é o primeiro uso, mas vamos ver outro exemplo aqui também dessa mesma lógica, olha só. And when you left, she was crying. Mais uma vez, um exemplo com a mesma frase que eu achei aqui, ó. And when you left, she was crying. Novamente, a ação que estava acontecendo de chorar quando outra ação aconteceu. Então, she was crying when you left. Beleza? Então, novamente, a mesma lógica ali que você encontra no outro. Mas agora vamos para mais um exemplo. Então, bora lá. Mo Pressman's wallet was stolen when he was playing pinochle last night. Então, beleza, galera. Vocês viram aí? Aí tem outro exemplo que é um pouco maior. Então, olha só. Mo Pressman's wallet was stolen when he was playing pinochle last night. Então, algo aconteceu quando alguém estava praticando alguma ação. Então, no caso, a carteira dele foi roubada quando ele estava jogando. Viu só? Uma ação no passado simples, aí coloca um when e aí vem uma ação no passado continuous, when he was playing pinochle last night. Então, geralmente, a gente tem essas relações, beleza? Então, esse daqui é o primeiro uso do past continuous e que eu trouxe esses exemplos para vocês, porque são um uso muito comum que você vai ver e aqui você já entende que o past continuous é para indicar uma ação que estava acontecendo no passado e que tem esse uso comum de que quando outra ação quando outra ação aconteceu. Mas é claro, eu coloquei aqui outra ação para a gente estudar, que é usando o past continuous com o going. Então, olha só, em uma frase como I was going to school when my mom called, aqui não é o mesmo exemplo do em cima. Uma ação estava acontecendo, que era o fato de eu ir para a escola, eu estava indo para a escola, quando outra ação aconteceu, que foi minha mãe me ligou. Porém, quando a gente usa só o going, sem eu colocar outra ação, isso indica uma coisa que você iria fazer, ok? Nesse caso é uma ideia que você iria fazer, mas que por algum motivo você ainda não concluiu. Então, talvez você nem conclua.
tá? Pode ser que não aconteça. Então eu vou te mostrar um exemplo de umas frases agora. He was going to play the guitar with the band, but he gave up. Viu só? Aqui a gente tem a frase, ele estava indo, ele iria, é como se fosse o iria, né? Ele estava indo tocar guitarra com a banda, mas ele desistiu. Então, viu? I was going, he was going, no caso. Então, quando a gente tem o verbo, o going aí, né, no passado contínuo, a gente pode usar para dar uma ideia de algo que iria acontecer, mas que não vai mais, tá? Provavelmente não vai mais acontecer. Man, I was going to Paris, but COVID, I cannot anymore. Viu? Então eu estava indo para Paris, mas o Covid, não posso mais. Entendeu? Por causa da situação que a gente está. Muita gente teve que passar por isso. Tinha viagem programada, mas não vai mais. Então as pessoas podem usar a frase I was going to, e aí falar but I cannot. Por causa do motivo geral, né? E esse caso aqui é um caso também muito comum de ser usado. É claro, é mais comum você ver casos como o de cima. Pelo menos eu vejo mais casos como o de cima, mas ainda assim podem acontecer. E agora vem o último caso que pode aparecer o past continuous, que são duas ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo. E a diferença dele para uma ação que estava acontecendo quando a outra ação aconteceu é que, por exemplo, a gente usa o when. Então lembra do exemplo? I was playing video game when my brother called me. Então eu estava jogando videogame quando when my brother called me. Meu irmão me ligou. Então a ação do ligou, ele não estava me ligando, ele me ligou. Já passou, eu deixei isso enfatizado. E agora eu posso colocar duas lições. Olha só esse exemplo aqui, ó. My brother was playing video game while I was preparing dinner. My brother was playing video game while I was preparing dinner. Então, viu? As duas ações estavam acontecendo ao mesmo tempo, ok? Elas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Meu irmão estava jogando videogame enquanto eu estava preparando o jantar. Então, são ações longas, se você observar, são ações longas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. No passado. A diferença do while pro when é que o while vai significar ao mesmo tempo, ou enquanto, entendeu? E o when vai significar quando. E se você vê o when, geralmente você vai observar que é uma ação curta, ou seja, uma ação que já acabou, com uma ação que estava acontecendo. Isso aí, uma ação que aconteceu e uma ação que estava acontecendo. Como os exemplos. I was sleeping when my father arrived. Então eu estava dormindo quando meu pai chegou. Meu pai chegar é uma ação curta, ele simplesmente chegou. Agora eu estava dormindo, indico que essa ação estava tomando um período de tempo no passado. Então aí eu uso o when. Quando eu estou falando de duas ações que estavam acontecendo, ou seja, ocupam mesmo, por assim dizer, um período de tempo similar, elas estavam acontecendo, eu uso o while. E é assim que é o uso dessas duas palavrinhas, tá? Mas agora eu quero te mostrar aqui do lado o uso a formação de cada um do passado contínuo, e que é bem simples. Na afirmativa, você simplesmente vai precisar de um sujeito, que vai ser uma pessoa ou um objeto, né? Por exemplo, I, Maria, então I was, Maria was, porque logo depois você coloca o verbo to be, que é o auxiliar desse tempo. Então, was, I was. Se fosse you, o verbo to be seria were. Então, I was, you were, Marcos was, porque Marcos é he, então o verbo to be no passado para he é was. Logo depois você coloca um verbo com o ing. Então, por exemplo, Marcos was studying. Marcos was studying. Ele pegou o study e colocou ing. Então, Marcos was studying English. Então, eu não vou colocar o complemento, né? Porque vocês já entenderam que o complemento é do passado simples, mas a estrutura do passado contínuo é essa. Sujeito, verbo to be, verbo com ing, complemento. Beleza? Então, esse é o uso do verbo to be aí, do verbo to be não, do passado contínuo na afirmativa. Na negativa, como eu sempre friso, é a mesma lógica, você vai colocar o not no auxiliar. No caso, como eu acabei de falar, o auxiliar é o verb to be. Very good. Então, como o auxiliar é o verb to be, o que a gente faz? Coloca o not no verb to be. Que quando for I, he, she, it, fica wasn't ou was not, porque o verbo to be é was. Quando for you, we, they, fica were not or weren't. Beleza? Então vai ser simplesmente, digamos que eu quero falar que você não estava jogando bola na quadra. Então, you were not playing soccer, ok? You were not playing soccer. Você não estava jogando futebol. Então, essa é a estrutura. You were not or you weren't. E agora, digamos que eu quero perguntar. Now, were you eating pizza last night? Então, você estava comendo pizza na noite passada? Aí aqui eu teria que completar, porque eu coloquei um ponto no passado, né? Were you eating pizza last night when I arrived? E aí você simplesmente coloca o were na frente, beleza? O verbo to be vai pra frente, então fica verbo to be, sujeito, verbo com ing, complemento.
E essa é a estrutura que estão aparecendo aqui do lado para você entender como é que funciona o uso do past continuous. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, espero que tenha esclarecido as suas dúvidas. Se você gostou, deixa o seu joinha. Não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, porque assim você não perde os vídeos. A gente está tendo vídeo toda segunda, live toda quarta e toda sexta-feira, na verdade, a gente também está tendo um vídeo. Então eu espero ver você mais vezes aqui no canal, espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou e se eu te ajudei de alguma maneira, comenta aí o que você achou do vídeo, então compartilha para alguma pessoa, beleza? Então vejo você no próximo vídeo. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me.